Esplanada fechada. A partir da meia-noite, o trânsito vai ser modificado na área central. Tudo por conta da possibilidade de protestos amanhã, durante sessão do Supremo que decide o futuro de Lula. Nome social, transexuais e travestis podem mudar a partir de hoje. Dados do título de eleitor, inclusive gênero. Aniversário de Brasília, a programação dos 58 anos começa no próximo dia 10. Boa noite, eu sou a Juliana Cury, o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O dia amanhã promete ser de protestos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal decide se concede ou não um habeas corpus preventivo para evitar a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, grupos pró e contra devem reunir pelo menos 20 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Pelo menos essa é a expectativa da Secretaria de Segurança. Os atos começam desde hoje com uma vigília do movimento Vem Pra Rua. Vamos saber como está a movimentação ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Está chovendo muito aqui na esplanada dos ministérios neste momento, mas nada que desanime as pessoas que vieram até aqui durante a noite para fazer essa vigília aí. São manifestantes contra o ex-presidente Lula. Estão aqui em frente ao Congresso Nacional, no gramado central da esplanada dos ministérios. Eles prometem ficar aí acampados durante toda a noite desta terça-feira. O trânsito aqui na região está intenso por conta dessa manifestação e também porque a volta para casa, né, horário de volta para casa, muitas pessoas passando devagar, buzinando. Lembrando também que a partir de meia-noite o trânsito na esplanada dos ministérios será completamente fechado por conta para a polícia abrigar esses manifestantes que vão chegar amanhã aí e ficar aqui na esplanada dos ministérios. A solução para os motoristas é a pista S2 e a N2, onde as pessoas vão poder estacionar tranquilamente. Agora, como o clima é de tensão entre os manifestantes, a esplanada dos ministérios vai ser dividida mais uma vez. De um lado, os manifestantes pró-Lula e do outro, os manifestantes contra o Lula. A expectativa era que fosse colocado um muro grande, igual o do impeachment da Dilma, mas isso não ocorreu. A Polícia Militar optou apenas por colocar grades e considerou como suficiente para separar os grupos aí e não haver aquelas cenas lamentáveis de muita confusão, de briga entre os dois lados. Essa é a expectativa, que não tenha nenhuma briga amanhã entre os dois lados e todos possam acompanhar esse julgamento histórico aqui que ocorre no STF. A nossa equipe da Band vai ficar aqui acompanhando tudo de perto a partir de amanhã e você não perde nada na tela da Band. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Paciência para os motoristas, né? Chuva mais manifestação. Obrigada, boa noite. E a divisão da esplanada, a solução encontrada para evitar confrontos em frente ao Congresso, foi a mesma usada na época do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A decisão de amanhã da mais alta corte do país vale apenas no caso específico do Lula, mas abre caminho para pacificar ou rediscutir a prisão depois de condenação em segunda instância. Os ministros do Supremo Tribunal Federal irão analisar um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para evitar que o político seja preso até que se esgotem todos os recursos nas instâncias superiores. E para este julgamento, a Corte e também o Congresso Nacional já estão cercados por grades de ferro. E um cenário já conhecido pelos brasilienses vai voltar à cena. Uma esplanada dividida ao meio para abrigar manifestantes com posicionamentos contrários. Esse aparato de segurança já começa a valer a partir da meia-noite desta quarta-feira, quando as duas pistas da esplanada dos ministérios serão fechadas. Além das barreiras metálicas, policiais militares vão ficar posicionados para evitar confrontos. E será mantido o esquema de revista feito em grandes protestos já na altura da Catedral. A expectativa é que 20 mil pessoas participem das manifestações. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública aposta em uma divisão das pessoas para evitar o confronto, a presidente do Supremo Tribunal Federal pede serenidade aos brasileiros e que posicionamentos contrários possam ser respeitados. Este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte
de desordem social. O julgamento desta quarta-feira é considerado um dos mais esperados da história do Supremo. Para que o ex-presidente Lula possa recorrer em liberdade contra a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, serão necessários os votos de ao menos 6 dos 11 ministros. Em janeiro, Lula foi condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão. Os recursos apresentados pela defesa na segunda instância foram negados. Continua internado no Instituto Hospital de Base o vigilante que foi baleado depois de proibir a entrada de um rapaz que queria visitar a namorada internada no centro obstétrico. O menor estava sem documentos. Após ser barrado, ele voltou armado e atirou no segurança. Apreensiva, a família do vigilante passou a madrugada no Instituto Hospital de Base. O quadro de saúde de Nelson Barbosa da Costa, de 49 anos, é estável, mas ele segue com a bala alojada na parte de trás da cabeça. O filho do trabalhador conta que os familiares ficaram chocados. Durante anos trabalhando no local em que a gente acreditava que nunca poderia acontecer isso com ele, então a gente recebeu e ficamos um pouco também abalados com a notícia. Segundo a polícia, a tentativa de homicídio foi na noite desta segunda-feira, na portaria central do Hospital do Gama. Nelson tinha acabado de chegar para o plantão quando atendeu o suspeito. O adolescente de 17 anos queria entrar no hospital para visitar a mulher, mas estava sem documentos. Foi barrado pelo segurança e se irritou. Ele disse que não tinha nenhum documento e que não iria mostrar nenhum documento e que ele iria adentrar ao hospital para ver a mulher. E aí o vigilante fez o procedimento, disse que não, ele não teria autorização para ter acesso sem identificação. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz ameaçou o vigilante e foi embora, mas voltou poucas horas depois armado. Na portaria, apontou um revólver para o segurança e disparou. Depois, conseguiu fugir. No momento estava ele, uma segunda vigilante, Adriana, que também ficou muito abalada, porque ela também era alvo dele. Ela só não foi atingida por conta do armamento ser um armamento artesanal, certo? E no momento que ele mirou a arma para a Adriana, chegou o terceiro vigilante. E quando ele viu a chegada do terceiro vigilante, após o primeiro disparo, ele fugiu. Mas o jovem não foi muito longe e acabou apreendido. O que chama a atenção neste caso é que o Hospital do Gama tem um circuito de vigilância com várias câmeras de monitoramento, mas elas não flagraram a ação porque estavam desligadas. É lamentável, porque o sistema de CFTV, ele é uma ferramenta a mais para o sistema de segurança, até para apurar os fatos após uma investigação. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que as câmeras de monitoramento da rede pública estão passando por reestruturação. Técnicos trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível. Reestruturação é uma palavra bonita, né? Mas que significa, na verdade, não estão funcionando. Depois de 4 anos, a Justiça condenou ontem o homem que espancou até a morte a professora Márcia Regina Lopes, de 56 anos. Luiz Carlos Coelho vai cumprir pena de 30 anos pelo crime passional, inicialmente em regime fechado. O julgamento durou 13 horas e resultou na condenação de Luiz Carlos Coelho Penha. A pena foi fixada em 30 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado. Desde 2014, ele respondia pela morte da professora da rede pública da capital, Márcia Regina Lopes, que na época tinha 56 anos. O crime ocorreu durante uma discussão entre os dois. Depois de matar a professora, o homem escondeu e colocou fogo no corpo dela em um matagal em Planaltina de Goiás. Quando namorava com Márcia, o homem, que hoje tem 46 anos, já colecionava passagens por agressão, ameaça e Lei Maria da Penha. Racionamento. Amanhã entram no rodízio os moradores do Cruzeiro Velho, Cidade Estrutural, CIA, condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Norte e dos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, em São Sebastião.
Hoje, o reservatório do descoberto alcançou a marca de 75,9%, enquanto Santa Maria está em 49,2% da capacidade. Mais informações no site caesb.df.gov.br. A empresa de telefonia Vivo está sendo acusada de usar ilegalmente os dados de cerca de 73 milhões de clientes. O Ministério Público do DF decidiu investigar o possível uso e tratamento ilegal de dados pessoais para fins de publicidade. Há quase 2 anos, a empresa vem fazendo anúncios com base em dados qualificados dos donos de linhas, tais como perfil, localização, comportamento de navegação, hábitos e até lugares mais frequentados. A partir daí, os anunciantes ganham a opção de direcionar conteúdo para potenciais consumidores. Esse suposto abuso é o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, diante de uma certa omissão cúmplice da Anatel, a Agência Reguladora de Telecomunicações, o Ministério Público do DF e Territórios, em muito boa hora, decidiu abrir investigação contra a operadora de celular Vivo. Essa empresa é acusada de uso ilegal de dados confidenciais de cerca de 73 milhões de clientes em todo o país. A Vivo é acusada de vender dados qualificados do dono do celular, dizendo o perfil do cliente, hábitos de consumo, etc., num caso evidente de invasão de privacidade. O MPDFT deveria aproveitar o ensejo para investigar empresas de telemarketing que se utilizam desses serviços de telemarketing baseado em enganar quem os contrata e atormentar os donos dos celulares cujos números eles capturaram. É a famosa ligação que cai quando você atende. Abusos são cometidos aqui no Brasil contra donos de celulares sem que a Anatel adote qualquer medida punitiva. Em nota, a Vivo se defendeu dizendo que cumpre rigorosamente a legislação e negou o uso ilegal de dados pessoais dos clientes. A empresa garante que as informações nunca foram, em hipótese alguma, transferidas ou compartilhadas com anunciantes. A empresa disse ainda que a plataforma de marketing, agora sob investigação, é um meio do cliente interagir com a operadora, gerando benefícios como descontos e mais tempo de internet. Tudo sempre com prévia autorização do cliente. Veja a seguir, transexuais e travestis podem mudar nome no título de eleitor a partir de hoje. Os detalhes logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.